Olá, boa noite a todos e a todas. Muito obrigado pela presença. Muito obrigado. Queremos agradecer primeiramente ao Hamilton, que teve a brilhante ideia de criar esse grupo e a convidar a nossa maravilhosa, especial professora Isabela Oliveira. Tá? Agradecer ao Bert Helling, que nos criou esse modo de vida, Sofia, agradecer a todos os presentes, desejando parabéns a todos. Estamos de 1 ano desse grupo maravilhoso e ele só está dando frutos graças a vocês. Vocês é que fazem presente, mantendo esse campo sempre em alerta, sempre aberto, né? Muito obrigado mesmo. Professora Isabela, seu papai, sua mamãe, nos honram muito, muito obrigado pela presença deles. Nos fazem a toda a segunda-feira nesse grupo, através da senhora. Muito obrigado pela sua presença. A palavra é toda sua. Boa noite. Boa noite, Geraldo. Boa noite a cada um de vocês que estão aqui, né? Muita gratidão a cada um de vocês. Muita gratidão, sempre como o Geraldo nos lembra, aos pais, aos familiares, aos nossos ancestrais, né? Estamos aí nessa semana onde a gente vai fazer essa aula, e especialmente ao Hamilton, especialmente ao Bert Hellinger, que é o autor dos livros, a Sophie Hellinger, porque nos permite fazer esse trabalho, né? De podermos fazer essas leituras comentadas. E, além disso, temos muito que agradecer por 1 ano aí, já nesse ano fizemos a leitura de quantos livros? Fizemos a leitura do Ordens da Ajuda, Olhando para a Alma das Crianças, que foi o nosso primeiro livro, né? E, o que mais? Fizemos mais alguma outra coisa, Geraldo? A cura. A cura, já lembro, foi 3, estamos no 4, muito bem. Agora estamos aí na trilogia do sucesso, vamos ler Êxito na Vida, Êxito na Profissão, Histórias de Sucesso e também Leis Sistêmicas do Assessoramento Empresarial. Todos esses vídeos ficam gravados no YouTube do Educação Sistêmica, do Geraldo Antero, do Instituto Isabela Oliveira, está no nosso grupo do Educação Sistêmica do Facebook, nos canais, nas redes sociais do Geraldo, do Instituto, das minhas, espero que nas de vocês também. E é isso aí. Essa semana temos essa aula aberta que eu estou oferecendo sobre os nossos ancestrais. Vamos ter a presença da professora Débora. A professora Débora vai dar para a gente aí meditação, Cosmic Power, ou seja, para deixar a nossa aula ainda mais power. E a gente poder não só aprender com Darcy Ribeiro, Bert Hellinger, Ana Ancelan Schutzenberger, que eu estou trazendo também algum conteúdo dela, mas também possamos fazer o nosso trabalho de reconexão com a nossa ancestralidade. Então, são esses os recados, e gostaria de saber, então, quem vai ser aquela querida pessoa que nos ajuda com a leitura hoje. A leitura hoje fica por conta da Dulce. Muito obrigado, Dulce, pelo presente, pelo dia de hoje. Muito obrigada. Vamos então. Estamos em que página? Na 17. Preconceitos, isso? O lugar. Não, o lugar. Ah, o lugar. É antes disso ou depois disso, por favor? Na página 11 do livro em PDF. Ah, tá bom. Beleza, 11 do livro em PDF. Tá ótimo, podemos começar. Muito obrigada. Ok. O lugar. Um lugar faz sentido se é um ao lado de muitos. Por si só, ninguém tem um lugar. Ocupamos nosso lugar com muitos outros ao nosso lado. Embora nos encontremos na dependência de que os outros ocupem seu lugar, lutamos por nosso lugar. Pois como poderíamos estabelecer um intercâmbio com eles, tomar deles e dar a eles? Também faz parte desse intercâmbio que os outros tomem o seu lugar, conservando-o e até ampliando-o, entrando em competição conosco e assim estabelecendo uma relação intensa conosco. No final, trata-se da competição pelos melhores lugares, inclusive do melhor lugar para nossa sobrevivência. Para ser exato, embora quase não tenhamos a coragem de encará-lo, é uma questão de vida e morte. A vida continua porque uma outra vida desocupa seu lugar e precisa desocupar. O lugar que no fundo defendemos é equivalente à nossa vida.
Nós a temos enquanto temos um lugar que nos pertence. Se quiséssemos tomar o lugar de outros, tomaríamos a sua base vital. Quando limitamos seu lugar, limitamos sua vida. Nos relacionamentos que dão certo, trata-se de partilhar o próprio lugar com um outro e vice-versa. Dividimos nosso lugar com eles e eles, por sua vez, o seu lugar conosco. Embora cada um ceda algo de seu lugar, ganha com o lugar do outro algo a mais para seu lugar. Juntos preenchem um lugar maior. O seu próprio lugar se amplia através do lugar conjunto. Nos nossos relacionamentos, o importante é assumir o próprio lugar e defendê-lo, mas, ao mesmo tempo, ocupar junto com outros um lugar maior, defendendo-o também. Defender, por exemplo, o limite conjunto ampliado e relacionar-se com outros para além desse limite, com eles e com seu lugar conjunto. Tudo que está vivo, tudo que no final deve trazer o grande sucesso, procura ampliar seus limites. Entretanto, quando se trata das relações humanas, o sucesso significa ampliar nossos limites em conjunto com outros. O modo mais seguro de proteger nosso lugar é junto com outros. Mas, além da própria sobrevivência, trata-se da vida e sobrevivência de muitos, da vida plena e do sucesso de todos. A recolocação. Recolocar significa literalmente que se coloca algo em outro lugar, num outro lugar dentro do grande todo. Dessa forma, algumas vezes recolocamos os móveis de uma casa porque parecem que ficam melhores em relação à casa, melhor entre si, satisfazendo melhor as nossas necessidades. Recolocar significa também que reorganizamos algo dentro de nós, adaptamos-nos a algo diferente. Por exemplo, a novos desafios, a outros objetivos, a tomar uma nova direção. Com essa recolocação, melhoramos algo. Nós nos adaptamos à nova situação para poder subsistir melhor na competição com outros, para assegurar uma melhor posição de partida a nós e a nossa empresa, melhores perspectivas e um futuro melhor. Nesse sentido, a vida se recoloca constantemente. Responde a cada mudança com uma nova adaptação. Algo diferente ocorre com as nossas convicções profundas. Por exemplo, com uma determinada moral e com as convicções geralmente partilhadas do certo e do errado, do admissível ou inadmissível, do desejável ou indesejável. Essas convicções têm a ver com pertencimento. Eu me pergunto, como devo me comportar para poder pertencer ao grupo que é importante para mim? Que opiniões preciso partilhar com ele? Que convicções, que comportamentos privados ou públicos? Por exemplo, o que posso fazer sem ser excluído e o que preciso fazer para continuar sendo seu membro? Muitas vezes, as convicções e expectativas de um grupo nos arrebatam para prejuízo de muitos, incluindo o nosso próprio, por exemplo, em uma guerra. Também em uma guerra comercial, seja com uma extensão limitada ou até mundial. Aqui, uma recolocação é uma conquista espiritual, um alto desempenho espiritual que decide sobre o êxito e fracasso de muitos. Como conseguimos uma recolocação assim? Através de uma compreensão nova, criativa, que terá êxito através da nossa coragem em segui-la, mesmo contra grandes resistências internas e externas. O que implicaria para muitas empresas uma recolocação tão fundamental? Implicaria numa recolocação do ponto de vista: a quem elas servem em primeiro lugar? Encontram uma necessidade e a aliviam através de seu serviço, seu produto e seu progresso? Servem em primeiro lugar à vida e à base vivencial de muitos? Ou a reduzem através de seu produto, por exemplo, através de um produto perigoso e prejudicial à saúde e pelo modo com que fazem a sua publicidade?
Que papel tem nisso o dinheiro e o benefício? A quem beneficiam? Estão a serviço da vida ou ficam com aqueles que se esforçam por eles? As recolocações decisivas também a esse respeito têm a ver com nossa própria vida. Por exemplo, para onde damos e de onde tomamos? Temos tomado o decisivo para a nossa vida de lá onde nos foi presenteado desde o princípio? Tomamos tanto disso de forma que podemos continuar dando de uma maneira generosa que sirva à vida de muitas pessoas? Aqui se estabelecem as bases para tudo o que empreendemos, para o dar e o tomar e seu sucesso permanente. Com essa postura, não é necessária nenhuma recolocação. Aqui tudo está certo. O que, principalmente? O amor que toma e que, enriquecido dessa forma, serve à vida e às suas bases com todo o seu ser e durante toda a vida. Erros. Ok. Vamos falar sobre esses dois aspectos, porque um está relacionado ao outro, né? E tem a ver com o lugar. E, diferentemente do que muitas vezes nós possamos imaginar do Bert Hellinger, né, quando ele está falando sobre o lugar, no que diz respeito ao êxito, ou então sobre o conflito e a paz, ele não nos leva para um mundo poliana, no sentido de que ele mostra que a paz envolve o conflito e ele mostra que a luta pelo lugar é inerente à nossa sobrevivência, né? Mas ele mostra que, ao mesmo tempo que nós temos um lugar próprio, esse lugar ele só faz sentido ao lado dos outros. Ou seja, ninguém por si só tem um lugar. Então, qual é o meu lugar? No todo. Na minha empresa, aonde eu trabalho, na minha família, na minha comunidade de destino, cada um tem um lugar, ocupa uma função, e esse lutar pelo lugar é, na verdade, uma luta, é uma questão de vida e morte, né? A ideia é como que nós podemos estabelecer um intercâmbio saudável, ter um lugar ao lado dos outros e, ao mesmo tempo, poder, com os outros, com esse lugar ampliado que nós temos com eles, seguir adiante. Então, ele fala que o relacionamento vai dar certo quando eu compartilho um pouco desse lugar com o outro, ou seja, quando cada um pode ceder um pouco em função de algo maior, né? Isso a gente vê muito claramente no relacionamento de casal, mas isso é muito significativo dentro da empresa, né? Onde a gente precisa, de uma certa maneira, em conjunto, lutar pelo lugar da empresa. E ele mostra também que essa luta por esse estar vivo, essa luta por ampliar os seus limites, isso faz parte do sucesso, isso é inerente da vida, né? E a ideia é que a gente possa ampliar esses limites junto com os outros. Eu fiquei imaginando, né? Ele fala assim, né? Tudo que está vivo procura ampliar os seus limites. E agora a gente está lá, chegando em Marte, já vendo as cavernas de Marte e como é que poderíamos habitar, quem sabe, as cavernas de Marte. Ou seja, tanto problema na Terra, tanta coisa acontecendo, mas esse impulso de ampliar os limites, ele é inerente ao ser humano e ele está presente em todos os âmbitos da vida. Mas, por outro lado, nós precisamos ter a capacidade de nos recolocar, porque a única coisa na vida que é certa é a mudança. Então, Bert Hellinger fala sobre o processo de recolocação como um processo também de crescimento interno, ou seja, para que eu possa ter um outro emprego fora, para que a minha empresa possa se recolocar dentro do mercado, é necessário que, em primeiro lugar, esse empresário ou esse trabalhador encontre um outro lugar dentro de si, né? Um outro lugar que, por exemplo, que nós fomos todos conduzidos dentro da pandemia, a nos adaptarmos a outros cenários,
e temos mais jogo de cintura, por assim dizer, né? A vida se coloca constantemente e eu acho que se mostrou mais pungente, mais evidente nesse momento que nós estamos vivendo. E aí o que ele fala? O que me impede de me recolocar muitas vezes? É mais uma vez essa consciência restrita, essa consciência moral que diz que isso é certo, que isso é errado, que isso é admissível, que isso é desejável. Então, recentemente eu atendi um senhor que já estava com mais de 70 anos, um empresário, e ele precisava, e ele queria se recolocar no mercado. E eu falei, opa, mas será que não é hora da aposentadoria? Então, a recolocação, muitas vezes, ela vai te levar para olhar para a sua própria vida de uma outra maneira, né? Então, precisamos, para nos recolocar, nos liberarmos dessa consciência moral, dessa consciência restrita que atua para prejuízo não só de nós mesmos, como de muitos. Então, se trata a recolocação de uma conquista espiritual, e ele, no final desse trechinho, ele nos fala, olha, quem realmente está em sintonia com a vida, quem tem essa postura que eu ensino aqui, ele não precisa nem se recolocar, porque isso já faz parte do próprio processo, da própria compreensão de que tudo está sempre em movimento. E outra coisa muito importante que ele nos coloca é as implicações dessa recolocação, né? Então, por exemplo, assim, da onde que eu vou retirar os critérios para minha recolocação? E aí eu acho que compensa muito anotar, né? Então, ele fala assim, saber a quem a empresa serve em primeiro lugar. Ela está servindo aos interesses pessoais de um grupo pequeno de pessoas? Esse serviço que a empresa presta está gerando algum tipo de dano para a sociedade ou tem uma publicidade enganosa, né? Está gerando, por exemplo, algum tipo de dano ambiental? Ou esse produto, esse serviço que eu estou criando, ele está aliviando, ele está ajudando as pessoas, ele está ajudando ao progresso da vida? Então, para eu poder saber me recolocar, eu tenho que me recolocar em sintonia com esse fluxo do progresso da vida. Ou seja, de tal maneira que eu não sirvo, por exemplo, a vida apenas pelo dinheiro, que seria eu poder ter um benefício pessoal, mas eu faço algo com o meu serviço que eu posso dar porque eu recebi muito, tomei muito, né? Porque não é só receber, quanto mais eu tomo dos meus pais, da minha família, da minha história, da nossa história coletiva. O Bert Hellinger sempre fala muito disso, que a gente ganha força, por exemplo, quando a gente assume o destino do nosso país, o destino da nossa família, né? Então, assim, a gente tem critérios, de uma certa maneira, mais claros para essa recolocação, que ela é necessária, e eu acho que cada vez mais é uma das características do tempo em que a gente está vivendo. E Bert Hellinger nos ensina como fazer isso. Alguma dúvida, alguma pergunta, algum comentário? Não vejo nada no chat e não vejo nenhuma mãozinha levantada. Então, vamos prosseguir. Agora, para os erros. Perdão. Erros. Uhum. Erros. Quando cometemos um erro grave, como, por exemplo, quando conseguimos uma vantagem injustamente à custa de outros e nossa injustiça vem à tona, temos medo de que nosso erro coloque em perigo a nossa existência e a de nossa empresa. Algumas vezes o erro nem é nosso, mas somos envolvidos nas consequências de erros cujos responsáveis são outros. De repente, não temos mais nosso destino e o destino de nossa empresa em nossas mãos. Vemo-nos entregues a outros poderes que decidem sobre nosso bem-estar e nossa sobrevivência. A questão é, provém esse erro de um outro erro pessoal, através do qual dispusemos do bem-estar de uma outra pessoa, fazendo-lhe injustiça? Sentimos que estávamos certos, acusando esta pessoa, fazendo com que sentisse as consequências? Tememos, através de nosso erro e suas consequências, ficar na mesma situação que a dela? De repente, nosso erro nos iguala.
Como podemos conseguir a força para enfrentar as consequências de nosso atual erro de uma maneira que reverta para o bem, não apenas para nós agora, como também para o nosso futuro? Como encontrar aquela força que, quando tudo fica bem, também tem como resultado o bem para os outros? Os erros na nossa empresa estão relacionados frequentemente a erros pessoais, humanos, de nosso passado, do nosso próprio ou de outros, nos quais estamos envolvidos pelo destino. Por isso, cometemos em uma empresa erros tolos que não compreendemos. Através deles, algo em nossa alma quer ligar-se com outros que se manifestam através de nossos erros. Quem se manifesta realmente neles? Uma outra força que nos conduz da mesma forma, dirigida igualmente com amor a todos e que quer, através de nossos erros, ordenar algo muito mais profundo. Em nossos erros e em suas consequências, revela-se uma força que pode nos conduzir para fora desses erros se entrarmos em sintonia com o seu amor por todos e por tudo tal como é. Como podemos conseguir essa sintonia? Deixando o medo, confiando na condução desse poder em relação ao nosso erro atual e às suas consequências, ou deixando os erros anteriores realizados por amor, por nós ou nossa família, e através de tais erros, recuperarmos aquela parte de nossa humanidade disposta a compartilhar o destino. Não importa quais sejam as consequências de nosso erro atual, ele está a serviço de um outro êxito, mesmo se o preço pago nos pareça alto demais. Quando concordarmos com nossos erros e suas consequências, crescemos como seres humanos em sintonia com outro amor. Com dor e com cura, com impotência e, por outro lado, com força serena, não importando qual será o resultado. Tornamo-nos uma unidade com outras forças e com uma outra condução no coração. A perda. Lamentamos uma perda quando perdemos algo que era importante para nós e que fazia parte de nossa vida. Algumas vezes perdemos algo que era um fardo para nós, por exemplo, uma responsabilidade que assumimos por outros sem que trouxesse algo para nós e para eles. Essa perda nos libera. Ficamos alegres porque nos libertamos de algo. Quando uma perda nos ameaça, põe em risco as bases de nossa vida e até a nossa própria vida. Então, mobilizamos nossas últimas reservas para impedi-la e refutá-la. Muitas vezes é difícil se usamos somente nossas próprias forças. Então, olhamos ao nosso redor procurando uma ajuda exterior. E é quando ela não aparece que nos recordamos de uma força que vem do interior. Por exemplo, quando reconhecemos que nós mesmos estivemos pouco atentos e provocamos a perda ou causamos um dano a outros. De repente, vemos nossa perda através de uma nova luz, dentro de um novo contexto. Todos nós vivemos à custa de outros e eles, por sua vez, vivem porque isso nos custa algo e estamos dispostos a isso, algumas vezes mesmo que nos custe muito. Esse algo serve à nossa vida e à vida deles, transformando-se num ganho sem perdas. Uma perda, sobretudo, aquilo que reduz a nossa vida. Nossa vida perde algo. Por exemplo, se perdemos uma perna no acidente ou sofrermos um outro dano permanente, ou se perdermos a vista ou o equilíbrio. Mas também podemos perder a esperança por um golpe do destino, por exemplo, se perdemos um ente querido através da morte. Na nossa empresa, sofremos perdas quando nos excedemos, quando vamos longe demais, mais além daquilo que serve à vida e aos outros. Também quando retemos algo que pertence ao público para que possa estar a nosso serviço e ao de outros.
Então, colocamos o dar e o tomar em uma ordem que está de acordo com o espírito de fraternidade nas relações próximas e também nas públicas. Nesse momento, somos protegidos contra perdas e danos pelo poder público, desde que ele esteja em ordem. Trabalhamos com ele pelo bem do todo. Outras perdas pertencem ao campo do desgaste e nos obrigam à reparação e renovação. Algo se desgastou e é substituído por algo novo. Essas perdas nos obrigam a permanecer em dia, como tudo que vive e cresce. Fazem parte do campo dos custos que prevemos e estamos dispostos a investir para podermos calcular os nossos ganhos. Como lidamos com as perdas que ameaçam a vida, que podem custar nossa existência, nossa felicidade e nossa vida? Salvamos o que ainda pode ser salvo e deixamos que as outras coisas prossigam sem lamentar sua perda. Dessa forma, ficamos livres para o que fica, até que isso também se acabe, como todo o resto, em seu devido tempo, porque outra coisa começa depois disso e em seu lugar. Aqui nos movimentamos mais além do campo de ganhos e perdas para um outro campo, para um campo espiritual, em sintonia com forças que servem igualmente a todos, inclusive a nossas perdas. Esses poderes fazem com que tudo seja novo a cada instante, constantemente novo, novo sem perdas, permanentemente novo, tanto para nós como para todos os outros. Continuo. Inútil. Inútil é aquilo que traz pouco, que não valeu a pena. Entretanto, via de regra, pode-se prever o que no final se revelará como inútil. Inútil é aquilo que faz pouco sentido. Então, falamos de esforços amorosos inúteis, grandes expectativas, mas poucos resultados. Assim, muitas vezes o ruidoso é inútil, também o grandiloquente é uma casca sem semente. O que serve nunca é inútil. Por exemplo, o amor que traz uma criança ao mundo. Traz o máximo possível sem chamar muito a atenção. Pois o que serve mais à vida do que uma criança que pode continuá-la quando a vida que a precedeu acaba? Inúteis são sonhos sem o esforço para que se tornem realidade. De fato, não existe nenhum esforço que tenha sido inútil, até mesmo aquele esforço que precisou enfrentar obstáculos até chegar ao seu objetivo foi inútil. Principalmente esforço que, a longo prazo, leva adiante a vida de muitos. Nesse caminho, muitas coisas parecem ser inúteis, porque é preciso esperar pelo seu tempo. Contudo, o certo e o essencial têm um longo fôlego. Nesse sentido, somente o curto prazo pode ser inútil. Por exemplo, o êxito a curto prazo, que a longo prazo fracassa com perdas para muitos. Nunca é inútil o agradecimento por um esforço. Ele leva adiante até o sucesso pleno. Nunca é inútil a espera paciente até que apareça um resultado, o qual precisa de tempo. Por exemplo, as plantas que um jardineiro espera que cresçam e também tudo aquilo que requer tenacidade. Tudo que quer voar muito alto acaba sendo inútil depois de um certo tempo. Precisa voltar ao chão para a base que sustenta. Como podemos escapar do inútil? Modestamente, olhando para a medida que permanece. Lentamente ampliamos os limites daquilo que queremos alcançar, sempre olhando para as reservas que ainda temos. Nós os ampliamos a serviço de algo útil pelo qual os outros esperam. Se isso serve a eles, a pergunta sobre a inutilidade se torna supérflua. Portanto, pode-se reconhecer de antemão se algo será inútil. Será inútil o que não queremos perceber. A visão clara abarca imediatamente o que tem futuro e o que não. Inútil é tudo aquilo que é autorreferente. Quem está disposto a servir a algo assim?
Inútil é toda preocupação em relação àquilo que segue à nossa vida, pois o anterior se comprova, depois de um certo tempo, ser obsoleto e desnecessário para o novo. Por mais valioso que tenha sido o anterior, o novo o supera. Inúteis são todos os pensamentos sobre o que teria sido ser, não foi e nem será. Nunca é inútil olhar para o próximo passo, mesmo quando o final de uma empresa nos fique oculto em sua maior parte, o passo seguinte está claro. Entretanto, direcionado a um objetivo que permanece previsível, no qual algo se realiza. Nunca é inútil o amor pelos detalhes, exige a atenção total. Ele nos mantém perto do próximo e do possível. Dele resulta o seguinte, igualmente a algo próximo. Do que falei agora? De nossa vida e do prazo que resta para viver. Dessa forma, a vida também chega a um fim, mas nunca inutilmente. A vida chega ao seu término com plenitude e com ela também o esforço que realizamos. Haverá continuidade em relação a isso? Precisamos nos preocupar com isso? O mesmo é válido para muitas empresas. Elas também têm seu tempo, um tempo limitado. Também podem ir depois de um certo tempo. Foram por isso inúteis? Serão inúteis depois de seu tempo. Servem agora e nós com elas dentro dos limites que a vida nos coloca. Dentro desses limites, às vezes parecem inúteis, mas com o tempo, enquanto servem à vida, servem com êxito a muitos. Ok, muito bem. Agora vamos falar sobre erros, perdas, tudo aquilo que é útil ou inútil. Mais uma vez, Bert Hellinger trazendo elementos importantes para a tomada de decisão no campo pessoal, no campo laboral. Então, ele mostra de onde vêm os erros. Primeiro, quando retiramos vantagem à custa de outros. Nesse momento, quando a gente fez isso, a gente já sabe que fez algo num nível profundo que não está em sintonia com a vida, que não está em sintonia com a existência, né? E isso pode colocar em perigo tanto a nossa existência pessoal, a da nossa família, como também a da nossa empresa. Então, é sempre prestar atenção a esse equilíbrio de troca que precisam acontecer nas relações, por exemplo, que é a primeira ordem da empresa, dentro da empresa não é o pertencimento, a primeira ordem dentro da empresa é o equilíbrio nas trocas, mas ele também nos mostra, Bert Hellinger, que muitas vezes nós não temos como evitar esses erros, nós somos entregues a outros poderes, mas que, de um modo geral, os erros que acontecem dentro da empresa, eles se relacionam com erros do nosso passado, erros da nossa vida pessoal. E aí envolve fazer uma injustiça a uma pessoa, ou essa consciência restrita que faz com que a gente haja de uma maneira que prejudique ao próximo, mas se mantenha inocente. E Bert Hellinger nos mostra, olha, da onde a gente pode tirar força para poder aprender com o erro, né? Da onde a gente pode tirar compreensão, por exemplo, para perceber que não existe numa escala maior erro, porque, na verdade, todos os erros nos conduzem, em grande medida, a um acerto maior. Então, Bert Hellinger fala que para a gente poder ter força para poder lidar com o erro, compreensão para lidar com o erro, nós precisamos estabelecer essa sintonia com esse movimento do espírito que conduz toda a vida, né? E ele mostra que, de uma certa maneira, a nossa alma, ela buscou esse erro, porque a partir desse erro é que nós seremos conduzidos a algo maior, a algo mais profundo. E a mesma força que nos levou a esse erro é a força que nos conduz para fora desse erro. E quais são os elementos que a gente tem para nós? Olha, essa autoobservação,
né? De que maneira que esses erros se referem, por exemplo, dentro da empresa à minha vida pessoal, e de que maneira que eu estou olhando para tudo e para todos, né? Ou seja, a minha empresa e a minha vida profissional estão olhando para os meus concorrentes, para o serviço que eu presto à vida, né? Então, para isso, a gente precisa, em primeiro lugar, segundo Bert Hellinger, deixar o medo, né? Porque os erros acontecem, são naturais, são parte do acerto, né? Eles estão sempre a serviço de um acerto. E aí, então, ele mostra que também a possibilidade é deixar o medo do erro, observar a necessária sintonia com algo maior e seguir em frente, aprendendo com ele, fazendo as transformações necessárias. E depois, com relação às perdas, né? Aí ele mostra, olha, a gente só lamenta por uma perda quando ela é de algo importante, mas existem perdas que libertam. Então, será que todas as vezes eu estou olhando para o erro e estou olhando para a perda com essa generosidade, né, de ver assim, qual é a oportunidade que está escondida junto com o erro, qual é o crescimento que pode vir com essa perda, transformação, né? E ele mostra que também tem um outro valor, porque quando eu tenho uma perda, eu me mobilizo, por exemplo, diminuir o meu salário, eu sou obrigada a me mobilizar e a fazer bolo para poder ganhar mais. Então, junto com a perda também vem uma força para a transformação. E ele também nos leva ao seguinte, olha, se você tem uma perda, se você cometeu um erro, se você tem alguma dificuldade, você não está sozinho. Então, a perda e o erro, muitas vezes, podem me levar a me reconectar ou a me conectar com outras pessoas que são importantes para o meu crescimento interior. Então, esse processo de perda, ele nos leva a esse amor maior, né? Ou a essa nova relação com as outras pessoas. E algumas perdas, elas têm a ver com o golpe do destino, são maiores do que nós, a gente não tem outra coisa a fazer a não ser uma grande reverência. E depois, no que diz as empresas, respeito às empresas, ele mostra que as perdas acontecem quando nós nos excedemos, né? Fomos além do que serve à vida, fomos além dos nossos recursos. Então, Bert Hellinger, ele também não fala só do mundo espiritual, ele coloca essa realidade espiritual no dia a dia. Então, eu tenho que olhar para os meus limites financeiros, para as minhas possibilidades, né? E existem perdas, segundo ele, que se referem ao campo do desgaste, ou seja, são perdas naturais, que vão exigir reparação, que vão exigir renovação, que vão exigir algum tipo de transformação. E essas perdas, elas vão nos obrigar a estar em contato com os nossos recursos. O que é que eu posso fazer com os recursos que eu tenho, né? Muito bem. Num limite, né? Perdas e ganhos fazem parte desse mesmo movimento. E depois ele vem falar sobre algo muito importante, porque imaginem vocês, quando eu estou na minha vida profissional ou na minha vida empresarial, eu preciso saber o que é útil. O que é útil para mim, o que é útil para os outros. E ele fala, olha, o que é inútil é tudo aquilo que é autorreferente, tudo aquilo que traz pouco para mim ou para os outros, ou que não tem muito sentido, né? Mas ele vai mostrando, junto com o que é inútil, ele vai mostrando tudo o que é útil. Ele fala, olha, tudo que serve à vida nunca é inútil, né? Por exemplo, o amor que traz à vida uma criança, ou seja, mesmo quando essa criança é fruto de um estupro, de um abuso, de uma situação difícil, isso que fez com que essa criança nascesse, nunca é inútil. Depois ele fala, não é inútil o esforço que a gente faz, que demora seu tempo, esse esforço leva adiante, então ele mostra que também é necessário uma tenacidade, né? Ele fala aqui, né, que a gente precisa da tenacidade, nunca é inútil a atenção aos detalhes, né? Então, como que a gente pode escapar daquilo que é inútil, disso que é autorreferente? Então, Bert Hellinger nos leva a uma postura de modéstia, né, de ampliação do nosso olhar, sendo que a gente inclui os outros dentro desse olhar. Aquilo que eu estou oferecendo é útil para os outros? Então, ele vai falar, tudo que é útil para os outros não é
o que serve à vida não é inútil. É inútil, por exemplo, toda a elucubração mental. Se eu tivesse feito isso, se eu fizesse aquilo no passado, Então, ele nos traz para a realidade e ele mostra que nunca é inútil olhar para o mais imediato, ou seja, o próximo passo. Então, a gente nunca sabe, a partir da constelação familiar, exatamente qual é a meta, porque nós somos conduzidos num movimento muito maior. Mas a nós cabe essa atenção ao próximo passo. E a mesma coisa em relação à empresa, mesma coisa do que para a nossa vida pessoal, ou seja, tudo tem um tempo, as empresas também têm um ciclo vital, elas nascem, vivem e morrem, elas também têm seu tempo, elas também têm um momento onde elas vão se tornar inúteis, e isso também é muito importante, lidar com os limites. Algo mais? Alguma pergunta? Algum comentário? Não vejo nenhuma pergunta no chat e também ninguém com a mão levantada. Ok, então vamos prosseguir com a nossa leitura, por favor. Ponto de encontro. Onde vamos nos encontrar? Quando duas pessoas querem fazer negócios, não importa o que seja, muitas vezes se perguntam: vamos nos encontrar em sua casa? Vamos nos encontrar na minha? Ou vamos nos encontrar em algum lugar no meio do caminho? No meio do caminho, você vem a mim e eu vou a você. Num sentido mais amplo, também podemos dizer: vou ao seu encontro e você ao meu. No meio do caminho, chegaremos a um acordo. Nós dois continuamos a ser o que somos e, mesmo assim, fazemos algo em comum. Ninguém vai abusar do outro, nem vai ser absorvido ou tragado pelo outro. Ambos ganhamos, ninguém perde. Portanto, o ponto de encontro ideal é o meio. Vou esclarecer no exemplo cotidiano. Que perspectivas tem um relacionamento de casal se uma mulher se muda para a casa de um homem, ou até para a casa dos pais dele, ou quando um homem se muda para a casa da mulher, ou até para a sua família ou dos pais dela? Em contraposição, quais perspectivas tem esse relacionamento quando ambos deixam a casa de seus pais e empreendem algo próprio em comum no meio do caminho, igualmente distantes de ambas as famílias? Aqui também o ponto de encontro está exatamente no meio do caminho. Se tiverem filhos, o caminho para a família de seu pai será igualmente distante como para a família de sua mãe. Podem ir para ambos, sentir-se em casa com eles e mesmo assim voltar ao centro comum. Aqui está a sua riqueza. Agora vou transferir isto às empresas. Tenho consciência de que se trata de uma tarefa delicada. Algumas coisas se baseiam em observações e não ouso querer dizer que possa explicar os motivos que estão no pano de fundo. Existem outras coisas que são dignas de serem pensadas. Entretanto, também não tenho a pretensão de afirmar onde fica o melhor ponto de encontro. Porém, vale a pena olhar com mais atenção e perceber o que é mais útil para o êxito comum e, sobretudo, o que serve a ele de maneira permanente. Agora, vamos ao concreto. O que acontece quando a mulher recebe de sua família uma herança, assumindo-a? Então, pode o homem mudar para a casa dela, no sentido de assumir um cargo na empresa dela, até mesmo um cargo na direção? Então, como se sente perante sua mulher? Continuará sentindo-se como seu igual, também como homem? E como se sentirá nessa empresa? Será visto como igual à sua mulher? Gozará do respeito dela? De respeito nela? Vou continuar fantasiando. Ele se sente bem nessa empresa? Dá o melhor de si para conservá-la e desenvolvê-la? Tem a força interior para isso? Vou exagerar um pouco aqui. Seria possível que vá se sentir bem e aliviado se a empresa quebrar? Se ele e sua mulher ficarem praticamente na rua
e precisarem recomeçar em outro lugar, no meio do caminho de suas famílias de origem, como ficará o seu relacionamento? Espero que não tomem literalmente o que estou dizendo, nem como uma verdade incontestável. Porém, por que faço essas reflexões? Minha observação, e outros fizeram observações semelhantes, é que, quando um homem assume uma posição de liderança na empresa de sua mulher, se ela a herdou e a assumiu de sua família, essa empresa vai decair até chegar à ruína, independentemente de quão capaz ele possa ser em muitos aspectos. Portanto, um homem precisa se cuidar para não entrar ou imiscuir-se na empresa de sua mulher, nem sequer assessorando. Isso significa que, para fazer boa figura frente à sua mulher e ficar com ela, precisa de um trabalho e uma profissão independente dela, ou fundar sua própria empresa. Isso pode soar duro. Ao mesmo tempo, esta lei se transforma num desafio para ambos, com um êxito seguro e prometedor no campo pessoal e no de negócios. E o inverso também é válido. Quando a mulher entra na empresa do marido, empresa que herdou e assumiu de seus pais, podemos observar que uma mulher, via de regra, fomenta e apoia a empresa de seu marido e que não parte dela nenhum perigo para a empresa e que possa levá-la à ruína. Entretanto, a questão é se isso a fará feliz, principalmente se tratar de uma empresa familiar e os pais do marido, e sobretudo seu pai, continuar tendo as rédeas nas mãos. Pois o marido não pode deixar pai e mãe e permanece em casa como filho, precisando esperar até que possa se tornar independente. Porém, nunca o será totalmente. Sua mulher, por mais capaz que seja, não encontrará ali seu próprio lugar e terá dificuldades em sentir-se igual ao seu marido. Se um casal pode se encontrar no meio do caminho e o marido funda uma empresa, acontece muitas vezes a divisão de trabalho usual em muitas famílias. O marido se dedica à sua profissão, a mulher se ocupa da casa e dos filhos. Assim permanecem no meio. Ele vai ao seu encontro e ela em direção a ele. Dessa forma, a sua empresa, embora tenha sido fundada por ele, se transforma em uma empresa em comum. Isso vale muito mais quando um homem e uma mulher, desde o início, fundam uma empresa em comum, onde ambos assumem um papel com igualdade de direitos. A base para o êxito de um relacionamento que se encontra no meio tem um efeito que conduz ao sucesso na empresa. Leio mais uma parte, né? Preconceitos. Quando julgamos um assunto ou uma pessoa, um grupo ou um produto, sem conhecê-lo realmente, falamos de um preconceito. A maioria dos preconceitos reduz algo ou alguém com seu julgamento sem ter conhecimento detalhado da situação. Qual é o efeito de tal preconceito? Colocamos um limite a nós e aos outros. Nem eles, nem nós podemos com tal preconceito. No sentido restrito, isso tem o efeito de uma condenação. Nós nos convertemos em juízes de outros e do que podem oferecer. Algumas vezes também nos convertemos em seus carrascos. Como lidamos com isso quando nós mesmos nos tornamos vítimas de tais preconceitos? Podemos corrigir a opinião do outro de forma que retire seu julgamento? Entretanto, a questão é, por que queremos convencê-lo do contrário? Quem tem os maiores preconceitos são os pais com respeito aos filhos, e mais tarde os filhos com respeito aos pais. Ambos se conhecem pouco, e os preconceitos os alienam. Algumas vezes até tentam corresponder a esses preconceitos, frequentemente de forma inconsciente, dando-lhes a posteriori a razão. A que poderes ambos estão expostos? A um poder misterioso. Nem os outros, nem nós podemos ir contra o poder desses preconceitos que comprovam ser criativos.
Têm o efeito que querem alcançar, mas somente durante o tempo em que o outro se submete a eles. E o curioso é que se submete a eles ao evitá-los. Ao invés de superá-los, os alimenta mais. A questão é, como podemos evitá-los de forma eficaz? O preconceito é um inimigo do novo. Através de um preconceito, nos defendemos do novo e de um novo desafio para nós e para os outros. Um princípio do preconceito é: não é possível. Um segundo princípio: não lhe é permitido. Um terceiro: você não pode ser diferente. Um quarto: isto é perigoso. Um quinto: você não tem razão. Um sexto: tudo fica como está. Poderia continuar com esses princípios, mas todos servem ao mesmo objetivo. Acorrentam o outro amarrando-lhe as mãos. A questão é, esses preconceitos são realmente nossos? Ou os temos porque outros os tiveram? Ou não fazemos mais do que transmiti-los a outros, buscando novas vítimas? Aqui me faço a pergunta: a que preconceitos estão entregues os empresários e as empresas e como podem superá-los? De onde vêm esses preconceitos e de que fontes e imagens misteriosas tiram sua força? O arquétipo que continua atuando neles é a imagem de senhores e escravos. Atua em muitas lutas trabalhistas. Só que, ao invés dos senhores, os escravos é que vibram o chicote. Comportam-se como se agora tivessem razão e seus senhores não. Porque essa imagem e preconceito continuam atuando, também alcançam muitos empresários. Também para eles é difícil se defenderem disso. Como se defendem? Por exemplo, através de uma mecanização exagerada e outros métodos com os quais poupam os custos, tornando-se independentes deles. É claro que estou exagerando aqui. O que faço é revelar os panos de fundo ocultos de alguns conflitos e talvez solucioná-los de uma forma diferente e mais rápida. Tenho consciência de que existem muitas experiências opostas nas quais ambos os lados puxam a mesma corda para chegar a uma solução boa e vantajosa para todos. Aqui vou desconsiderar os efeitos globais desse preconceito, embora percebamos neles seu incrível poder oculto. Por exemplo, no comunismo e nos países nos quais ele se impôs. Porém, também nos extremos do capitalismo que justificam o velho preconceito e o realimentam de várias formas. Que possibilidades são oferecidas para superar esse preconceito na prática? Propõe uma imagem, deixando em aberto como será em seus detalhes na prática. Contudo, assim como esse preconceito é uma imagem interna poderosa, essa outra imagem alcançará também uma força criativa se lhe dermos espaço em nosso interior. Portanto, como um casal que se encontra de um bom modo quando ambos deixam suas famílias de origem para trás de si, dirigindo-se um ao encontro do outro, encontrando-se no meio do caminho, o empresário e seus funcionários deixam para trás de si a velha imagem de senhores e escravos, dirigindo-se um ao outro de igual para igual, até se encontrarem no meio do caminho. Olham com respeito mútuo para a tarefa e para a importância respectiva, colocando-se ombro a ombro. Juntos olham para algo ao qual servem, cada um de sua maneira especial, pois aquilo ao qual servem só tem êxito quando cada um contribui com aquilo que lhe corresponde, um ao lado do outro, e juntos, cada um dependendo do outro para o sucesso comum, e mesmo assim, de uma forma própria e distinta. De forma semelhante a um casal que depois de um certo tempo se desprende um do outro e olham juntos para um terceiro, ao qual no final servem, sua criança em comum. Neste caso do empresário e seus funcionários, esse terceiro ao qual servem, este terceiro que somente dará certo se ambos fizerem o esforço que lhes corresponde, e a empresa é seu produto e, num sentido mais amplo, os clientes servidos por ela. O que isso significa em detalhes?
ambas as partes refletem juntas como contribuir para o êxito. Ambas as partes assumem para o êxito também sua parte da responsabilidade e dividem tanto o lucro como o risco. Em suas últimas consequências, isso significaria que, quando a empresa tem dificuldades, ambas as partes também dividem a perda. Somente dessa forma se tornam realmente uma comunidade de destino. Para mim, isso significa ainda outra coisa. Quando uma empresa tem dificuldades, o empresário intervém também com sua fortuna pessoal para a solução da crise. Também tem prejuízos pessoais como seus funcionários, pois a chamada fortuna pessoal, que foi, em sua maior parte, lucro que resultou do êxito da empresa, também terá que passar pelo caixa numa situação inversa de dificuldades e perdas, para que elas sejam superadas. Como disse, de um lado são apenas imagens, mas imagens poderosas, imagens com o futuro. Na prática, já se efetivam em muitas partes, principalmente em pequenas empresas, nas quais a solidariedade de todos os participantes no nível humano e na responsabilidade compartilhada já há muito contribuem para o seu êxito. Em outros níveis, por exemplo, quando se trata de lutas trabalhistas, muitas vezes sem consideração aos prejuízos e às perdas de terceiros, aqui também segundo o preconceito de senhores e escravos, no qual os terceiros se transformam em escravos, essa outra imagem ajuda a superar o velho preconceito, depois de um certo tempo, para o benefício de todos. Ok? Sim, agora vamos dar uma parada, já são 19 horas, vamos retomar 20. aquilo que o Bert Hellinger nos falou aqui. Né? Vocês podem observar que esse livro inteiro, ele vai falar do êxito num nível pessoal, mas ele também já vai nos trazendo elementos sobre a aplicação desses princípios dentro da empresa, e depois, nos próximos livros, ele vai aprofundar esse conhecimento em relação à empresa. Então, ele fala sobre o ponto de encontro, né? Em primeiro lugar, sempre esse ponto de encontro é o meio do caminho, a imagem desse ponto de encontro é o relacionamento de casal, né? Quando um homem sai da sua família, a mulher sai da sua família e se encontram e formam algo novo. E aí é o que ele fala que seria o ideal no que diz respeito também à construção das empresas, né? Que cada um pudesse sair do seu ponto de vista, sair do seu lugar e encontrar, fazer um acordo, encontrar um ponto em comum, e assim é possível um acordo do tipo ganha-ganha, né? Ou seja, onde todos ganham, na verdade. E esse empreender sendo visto como essa reunião dos esforços em relação a algo em comum. Depois ele fala sobre essa dinâmica que acontece na relação de casal e as empresas. Não sei se vocês sabem, mas a maioria das empresas são empresas familiares. Então, o que acontece quando a mulher recebe uma herança? Aí Bert Hellinger, ele não fala, não sei se vocês perceberam no texto, ele não dá uma regra de bolo, ele inclusive coloca, olha, eu não vou ser pretensioso de dizer que é essa a regra, isso apenas são observações, mas ele faz muitos questionamentos, né? Ele não dá uma regra, mas ele fala, olha, será que o homem vai se sentir bem nessa empresa? Será que ele é visto como um igual? Será que ele vai ter respeito? Ele vai levando aquele homem a se questionar, de uma certa maneira, se aquele é o lugar certo para ele. Mas nós já sabemos que quando um homem assume a liderança numa empresa que veio da família da mulher, de um modo geral, acontece uma falência ou essa empresa deixa de prosperar. A ideia é que esse homem nem sequer acessore essa empresa, que ele tenha o seu próprio trabalho, a sua própria profissão, a sua própria empresa, mas ele mostra que o inverso nem sempre é válido, né? Que uma mulher pode ajudar e fomentar a empresa do homem, mas, mais uma vez, ele pergunta, será que ela vai se sentir bem ali? Né? Será que ela vai ficar feliz? Ou se ela vai se sentir sempre que ela está na casa
do marido, né? E ele mostra o seguinte, olha, como as relações de casal e as relações familiares não são dissociadas daquilo que acontece na empresa, o que acontece numa empresa familiar? Se o marido trabalha na empresa que foi criada pelo pai, muitas vezes continua sendo gerenciada pelo pai, pela mãe, pelos irmãos mais velhos, o que acontece? Esse homem ele não consegue, pelos laços mais profundos que o une à sua família, ele não consegue, de uma certa maneira, amadurecer. Ele permanece como filho, inclusive dentro da empresa. Então, ele mostra, ó, será que realmente o caminho é esse? Ele não dá uma regra, mas ele traz esse tipo de questionamento. E depois ele nos traz, né, o que seria a sua compreensão desse ponto de encontro, do que seria o homem e a mulher se unirem para realizar uma empresa, e ele, inclusive, mostra que essa divisão de trabalho pode ser diferente, ou seja, não é o homem e a mulher que estão juntos trabalhando dentro da empresa. O homem pode estar trabalhando na empresa e a mulher cuidando da casa. Aqui não importa que seja uma divisão igualitária do trabalho, mas sim equânime e que exista um equilíbrio nessa divisão que acontece dentro do relacionamento de casal. E depois ele vem falando sobre o preconceito, que é aquilo que nós expressamos todas as vezes que julgamos, que é sempre aquilo que vai reduzir a nossa possibilidade de enxergar uma situação ou de agir numa determinada situação, que é algo que nós temos, que vem dessa identificação com a consciência restrita, mas que também pode vir de algo maior, como a nossa cultura, o nosso gênero, o nosso grupo, né? E que vem de algo que a gente realmente não tem um conhecimento muito profundo, a gente tem um preconceito, ou seja, uma imagem, uma ideia, e o efeito disso é sempre uma limitação, ou muitas vezes pode chegar ao ponto de ser, inclusive, uma condenação dos outros e gerar prejuízo para as outras pessoas. Nós podemos também ser vítimas de preconceitos, né? E a questão por que nós precisamos convencer alguém de algo ou sermos convencidos de algo, né? E, principalmente, Bert Hellinger nos leva ao preconceito primordial, o mais limitante de todos, que é o preconceito que nós temos em relação aos nossos pais, e como esses preconceitos em relação aos nossos pais se refletem também nas empresas e no nosso sucesso pessoal. Então, qual é a compreensão que ajuda nesse caso? É quando nós podemos observar que nós somos envolvidos por um poder misterioso, tanto pais como filhos, como empresários e funcionários, por exemplo, né? E esses preconceitos, eles só têm efeito até o ponto em que nós nos submetemos a esse preconceito. E os preconceitos, ele fala, são o inimigo do novo, né? Então, e eles sempre vão colocar os limites. Ah, isso não é possível. Ah, não é possível, mas então por que poderia ser possível? Como poderia ser possível? Então, eu posso perceber um preconceito não como algo limitante, mas talvez como algo que me mostre o que precisa ser superado. Então, eles, em princípio, eles vão dizer não é possível, não é permitido, não pode ser diferente, é perigoso, né? E tudo isso pode nos ajudar a refletir sobre a situação, mas, no final das contas, muitas vezes o que os preconceitos nos levam é com que uma situação se mantenha como ela sempre se manteve, e, nesse sentido, eles não são úteis para conduzir uma empresa ou a nossa vida profissional para algo novo, para algo que amplie a sua própria atuação, né? E depois ele vai falar sobre algo muito, muito importante dentro da relação empresarial, que é a imagem primordial de empresários e funcionários, que tem a ver com a imagem de senhores e escravos, né? Só que ele fala algo muito interessante. Ele fala o seguinte... Ela aí com a cara feia. O que ele fala? Ele fala, olha, só que agora quem vibra o chicote não são os senhores, são os escravos. Então, ele mostra que esse arquétipo de senhores e escravos continua atuando, mas o que acontece de um modo geral? São os funcionários que vão vibrar o chicote em relação aos empresários ou aos patrões, por assim dizer, né? E ele fala, olha, é muito difícil muitas vezes se defender disso, e o que ele mostra? Ele fala assim, olha, essa imagem ela pode ser superada a partir de uma outra imagem,
essa imagem ela tem uma atuação dentro da nossa alma e essa outra imagem, uma imagem de solidariedade, né, de aí compartilhar riscos, desafios, lucros e também perdas, né? Porque muitas vezes um funcionário ele não quer compartilhar os desafios, ele não quer compartilhar as perdas, ele vai querer ser, mesmo dentro de uma empresa privada, um funcionário público, né? Então, aí fica difícil, porque só o empresário que tem os riscos, né? Então, Bert Hellinger nos mostra que é necessário e é possível superar esse preconceito, mas a gente precisa ir para uma outra imagem, uma imagem de solidariedade, onde se olha para aquilo que a empresa está a serviço, né? Ou seja, esse terceiro que a empresa serve. E é isso, e ele mostra que isso já está acontecendo dentro de algumas pequenas empresas, né? E que muitas vezes nessas lutas trabalhistas o que está atuando é essa antiga imagem de senhores e escravos. Alguma pergunta? Algum comentário? Eu vejo a Cláudia Denise. Cláudia, se puder abrir o seu microfone, formular a pergunta. Cláudia. Tem a Márcia e tem a Cláudia, né? Bem, a Cláudia, de repente, está com algum problema no microfone. Boa noite, tem uma questão. Quando uma mulher cria a empresa e depois o esposo passa a fazer parte da empresa? O que vocês acham? Vou pedir para qualquer homem aqui responder, porque eu não quero responder essa pergunta. Eu quero primeiro ver como é que um homem se sente, porque aqui, no caso, o que o Bert Hellinger diz, é muito estranho para uma alma feminina, para uma alma masculina, seguir uma mulher. Então, eu quero saber do Geraldo, do Domingos, do Mauro, né? Dos homens que estão aqui presentes. Como vocês se sentem, né? Como vocês se sentiriam nessa situação? Oi. Que eu caí, voltei. Cláudia, a gente está respondendo a sua pergunta, mas eu, em primeiro lugar, eu estou pedindo aqui aos homens do grupo que deem uma palavrinha sobre como eles se sentiriam nessa situação, antes de eu responder. É que eu tinha caído e voltei. Ok. Então, vamos lá. O Mauro levantou a mão, ele gostaria de falar. Isabela, eu acredito que ele segue a mesma dinâmica do que o Bert coloca. Eu não vejo como um homem entrando numa relação como essa, uma relação de equilíbrio no primeiro momento. Entendeu? Então, eu acredito que ele segue a mesma dinâmica do Bert. Cada um tem que ter seu caminho, embora que os dois convirjam mais adiante, entendeu? Esse é meu sentimento, tá? E entendo e respeito o posicionamento da colega também. Ok. Quem mais gostaria de falar dos homens que estão aqui? Isabela, me ouve? Arnaldo? Arnaldo, pode falar, Arnaldo. Eu assim, olhando para mim, como eu funciono, eu acredito que eu não teria problema em partilhar, em conviver, em estar junto. Eu tenho uma experiência com uma namorada e a gente funcionou muito bem, administrando uma pousada e... Sim, mas a empresa era dela e você entrou no negócio dela. Eu entrei um mês depois. Você entrou um mês depois. E aí, o que aconteceu? Depois a pousada ficou bem, aí o que aconteceu? Na verdade, nós administrávamos um negócio de dois amigos que viajavam por 7, 8 meses. Bom. Nós entregamos ela de uma forma muito boa para eles continuarem. Ok, muito bem. Você se sentiu bem. Ótimo. Funcionou para você nesse sentido. Mas, no caso, é quase como se fosse a administração de uma outra empresa, né? Não foi uma empresa que vocês abriram. Muito bem. O que mais? Outra compreensão.
Boa noite, professora. Boa noite. É o Rodrigo quem fala. Eu me sentiria, voltando para casa da minha mãe. Eu acho que eu me sentiria voltando para casa da minha mãe. É isso. É claro, essa é a Teria mulher que- que mandou em você a vida inteira, né? Concorda que, no caso, a mulher que fundou essa empresa vai ser a fundadora sempre, vai ter sempre o lugar de honra e vai ser quem está mandando de um modo geral. Então, você tem toda a razão. É como voltar para a casa da minha mãe, a minha mãe manda e eu obedeço. Obrigado. Eu que agradeço. O que mais? Alguém mais? Então, Bert Hellinger nos deu a direção, ele mostra nesse relacionamento entre um homem e a mulher o tanto que é importante para o homem dar a direção, como é natural que a mulher siga o homem e que o homem sirva ao feminino, né? E isso também acontece dentro da empresa. Agora, isso é uma regra absoluta? Não, não é uma regra absoluta. É uma observação que ele mesmo mostrou que foi feita por ele e também por outras pessoas. E aí a gente pode também olhar um pouco como os homens se sentem. Então, no caso, Cláudia, é importante olhar para o fato. Que homem é esse? Né? Por que que para ele pode ser vantajoso, ou porque ele pode se sentir bem ou não se sentir bem? A gente tem que olhar também para o específico. Ok, obrigada. De nada. Professora, Aí uma pergunta. é que tem a... É sobre isso? É porque tem mais Depois. gente aqui que está com a mão levantada. É sobre esse assunto que a gente está falando agora? Uma pergunta exatamente sobre isso. Nós, tempo, lugar e pessoa, né? Hoje, há um outro tempo dessa mulher e há um outro tempo desse homem. Isso muda alguma coisa ou é sempre Não, dependente de... não. E nesse ponto, a gente estava até no meu curso online, estava exatamente nessa unidade, né, falando sobre o relacionamento entre o homem e a mulher. O que o Bert Hellinger fala, ele fala assim, olha, eu não sei por que que acontece isso. Ele fala, eu não sei por quê que existe essa ordem entre o homem e a mulher, né, de que o homem dá a direção, a mulher segue o homem e o homem serve ao feminino. Ele não fala, isso é uma observação. Algumas pessoas falaram, mas isso aí parece uma coisa da Bíblia, parece uma coisa que tem a ver com um outro tempo passado. E ele mostra, não, isso aqui é uma observação. Inclusive, não é assim, o homem serve a mulher e a mulher segue o homem. Ele coloca até a dinâmica de uma maneira mais ampla. Ele fala, olha, a mulher segue o homem e o homem serve ao feminino. E ele ainda diz, olha, para a alma masculina é estranho seguir a uma mulher, que foi um pouco do que o Rodrigo nos expressou aqui. É quase como se eu estivesse voltando para minha mãe. E aí, o que é que entra em risco aí? O que entra em risco é o relacionamento de homem e mulher, que tem precedência sobre a empresa, né? Muitas vezes o casal já estava antes junto da empresa, no caso, né? Já existia antes da empresa. O que mais? Agora, quem está na ordem aí, Geraldo? São várias perguntas. Tem da Silvia aqui, tem a Mônica e a Márcia. A Márcia eu já estou vendo há um tempão. Acho que poderia ser a Márcia, a Silvia e depois a Mônica, né? Exatamente. Então, Márcia. Boa noite, professora Isabela. Boa noite. Como que fica nessa questão, que talvez, não sei se seria dentro da perda, a questão do luto na empresa, por exemplo, quando a pessoa sai da empresa ou ela é demitida, como fica esse processo de luto? Nossa, que pergunta maravilhosa. Eu acho que isso repete um pouco do que acontece dentro de um relacionamento de casal. Né? Em primeiro lugar, tem que ter um reconhecimento daquilo que a pessoa teve de contribuição. Isso mais do que palavras, as palavras com certeza são muito importantes, mas é um reconhecimento por aquilo que a pessoa contribuiu e tem uma dor que é sentida por todos. Agora,
A empresa, diferentemente do sistema familiar, ela tem a primeira ordem é o equilíbrio nas trocas, e depois é que vem a questão do pertencimento, porque na empresa a gente faz parte durante um tempo. Então, como é que eu posso dizer para vocês? Enquanto alguém está sendo útil para os propósitos daquela empresa, e está de acordo com a ordem, a hierarquia, os propósitos a que a empresa serve, e isso está ok. Agora, nem sempre a pessoa vai estar cumprindo a função adequadamente, ou a empresa precisa se transformar, precisa de outros perfis. Então, é o reconhecimento, é o luto, é a gratidão por aquele serviço, para que possa ser fechado um ciclo com o máximo de, como é que eu posso dizer, o máximo de saúde e principalmente de aprendizado. Entendeu? Porque o que eu percebo também no que diz respeito às empresas? Pequenos erros, pequenos, como é que eu posso dizer, pequenos mal acordos podem ter resultados catastróficos, muitas vezes, no que diz respeito a um funcionário, né? Então, o que a gente faz quando isso acontece? Corrige os rumos, diz sinto muito, agradece, vive aquele processo de separação, para que isso possa ser o menos traumático possível. Ah, tá joia. Tá? Mas não tem como não ter um luto, não tem como não ter uma dor. Não tem como. A pessoa faz parte, tem uma alma, tem um algo, ela tem o seu lugar também naquela alma. Ah, tá. Eu não tinha essa visão. E isso é muito importante, você observa como isso é muito importante para, de uma certa maneira, ter uma cultura empresarial, né? Ou seja, como fazer bons acordos e desfazer esses acordos de tal maneira que esse processo possa ser menos doloroso, né? Exatamente. Ou menos traumático, porque ele sempre vai envolver alguma dor, não tem como. Porque às vezes a empresa ser desligada, tal, a empresa nem permite você se despedir das pessoas, então é todo, assim, você cria uma relação de tempos, e então isso também fica uma dor para quem fica e para quem vai, né? Ou às vezes a própria pessoa também nem agradece pelo que recebeu. Né? Então, assim, também é importante partir da pessoa esse agradecimento e esse reconhecimento. Não vem só do empresário em direção ao funcionário, também vem do contrário. Né? Dos dois. É o caminho do meio, né? Acaba indo no caminho do meio. Uhum. E uma última pergunta, não sei se isso vai falar depois. Na sociedade, quando os sócios entram, um entra com dinheiro, um entra com trabalho, como fica a visão disso, sendo que talvez quem entra com o trabalho, que conhece mais o negócio, que vai fazer o operacional, e aí a outra pessoa está entrando com o dinheiro. Isso também fica no equilíbrio de troca, porque na sociedade, por exemplo, um entra com 50, outro com 50, e ambos decidem entra um terceiro, que cada um vai dar 5%, esse terceiro que vai fazer toda essa parte funcional, do operacional funcionar, ganha 10%. Isso também fica no equilíbrio de troca? Isso tem que ficar estabelecido entre as pessoas que estão ali. Da mesma maneira que está em equilíbrio o homem trabalhar e a mulher ficar dentro de casa, cuidando da casa, também pode ter um equilíbrio onde uma pessoa dá um dinheiro e a outra trabalha. Isso precisa ser estabelecido entre as pessoas que estão ali, né? E, de uma certa maneira, o princípio, digamos assim, do bom negócio é o princípio de todos ganham. Então, eu ganho porque eu não tenho dinheiro e posso trabalhar e posso fazer o trabalho, o outro ganha porque eu tenho dinheiro e eu não posso trabalhar. Então, é um princípio onde todos são beneficiados, entendem? Não tem uma regra especificamente com relação a isso. Ah, tá bom. Obrigada. De nada. Agora é a Sílvia, né? E quando o homem cria a empresa para a mulher e ele não assessora? O que isso significa exatamente, Sílvia? Criar a empresa para a mulher e não assessora? É tipo assim, ele abre a empresa, põe lá e a mulher trabalha e aí... Eu estou fazendo essa pergunta já no meu caso pessoal, assim.
eu queria montar um espaço, né? E o meu marido entrou com a maior parte, tanto do espaço, terreno, da construção da obra e tudo, né? Mas ele não se envolve, assim, com essa parte do trabalho em si. Isso ele deixa Puxa. comigo e ele... Mas ele ganha o lucro? Não. Não. Então, veja bem como você aí fica numa situação de dívida muito grande com o seu marido. Isso é algo como que chega a ser perigoso. Por que chega a ser perigoso? Porque ele te deu tanto, te deu tanto, te deu tanto, e você, se você não equilibra isso que ele te deu, ou devolve o investimento, que seria o ideal, né? Ou seja, eu tenho um sócio investidor, ele investiu, eu te devolvo o dinheiro e agora eu sigo com o meu trabalho. É a mesma coisa de um marido que paga a faculdade da esposa. Entende? Então, o que acontece? Algum equilíbrio você vai ter que encontrar com o seu marido nessa situação. Por quê? Ele te deu tudo, toda a possibilidade de você trabalhar, quase como se fosse um pai, ou, né, um avô, ou alguém da família que vem e dá o dinheiro para o negócio. Ele é muito deu grande. 90% desse valor. Para dizer tudo, não, porque, na verdade, a gente também depois fez um empréstimo e a gente paga junto, e tem uma parte que... A parte maior da construção que ele colocou, mas ele colocou assim, esse é um sonho teu, eu nunca vou trabalhar aqui. Se tu gosta disso, ok. Mas, e aí... Mas ele como... Porque, assim, por enquanto, não tem um lucro, assim, o lucro é o trabalho, a gente está começando, assim, né? Mas entendo, não é uma coisa inteira dali esse lucro, então fica difícil na compensação, né? Isso, e principalmente pode influenciar no seu relacionamento com ele, no sentido de que vai te levar a querer se separar dele. Se você não tomar atenção à gratidão que é necessária. Porque o que acontece? Quando alguém me dá algo, eu honro a dádiva e o doador. Então, se ele está te dando isso, se ele está te emprestando, é outra coisa, você tem que devolver. Agora, se ele está te dando isso, como você equilibra? Se você não equilibra, isso não sou eu para te dizer como você vai equilibrar. Você que tem que encontrar isso. Você tem uma tendência a querer se separar dele, porque é demais o que ele está te dando. Uhum. E Tá? quais as formas que poderia haver, uma vez que seria isso no financeiro? Ou existiria uma outra Nunca, não. forma? A economia entre um casal é muito além do financeiro. É uma economia afetiva, né? Os homens gostam de ser admirados, as mulheres precisam ser ouvidas, né? O homem gosta de comer, de cama, de ficar em paz. Eu não sei como é que é seu marido, eu só conheço os homens genéricos. O seu marido, eu não sei. Porque ele não vai lá. Ele adora montar tudo, né? Mas eu não, participar não. Eu vou lá, te ajudo, monto ali e fui. E ele fica feliz, ele quer saber o resultado. Ele fica feliz com o resultado disso. Mas ele não vai se envolver nessa área. Mas é como se você tivesse com ele uma dívida. Então, assim, na sua economia de casal, como você vai equilibrar isso é com você, né? Uhum. Eu acho que seria mais simples, nesse caso, devolver o dinheiro do investidor. E aí você fica com o seu negócio. Posso fazer uma... Mas aí você veja bem, se você cria um negócio que esse negócio não é rentável para devolver o investimento do investidor, esse negócio será que funciona mesmo? É um sonho, né? Um sonho de ter esse espaço de terapia, de cura, de proporcionar isso, assim, né? Tanto que ele diz assim, ó, mas o teu objetivo lá não é lucro. Ele coloca ele assim, quer que você, ele quer te dar um brinquedo para você, então tá bom. Ele acha que seria trabalhar com a espiritualidade também envolvida, e para ele vê que não pode haver valor, mas não é só isso, né? É nesse sentido. Eu não vou entrar no mérito, porque isso aí é algo maior que você está trazendo nesse momento, né? O que eu estou te falando aqui, que está claro, é a relação de casal que pode ser afetada com esse investidor, que é, na verdade, o seu marido que está doando para um negócio. Então, é só isso a contribuição que eu tenho que te fazer, você tomar cuidado. Agora,
uma empresa é voltada para o lucro. Tudo bem que esse lucro pode vir no primeiro ano, no segundo ano, mas uma empresa tem que dar lucro. E dar lucro é uma coisa positiva para a vida. É natural que tudo progrida, que tudo ganhe lucro, se você está oferecendo alguma coisa que é boa. Entende? Então, se ela não está dando lucro, o que que ela é? Ela é só um meu divertimento? Para que ela realmente serve? Entende? Mas isso aí, como é que eu poderia te dizer? É outra pergunta, outro atendimento, digamos assim. Entende? Uhum. Entendo. Mas acredito que ela vai ter sim lucro. Vamos ver. Uhum. Muito obrigada. De nada. Então, agora é a Mônica e depois a Marta, e eu acho que a gente tem que encerrar por causa do nosso horário. Tá, boa noite a todos. Boa noite. Isabela, é com relação ao direcionamento masculino. Quando você e o Bert falam, né? Tanto na empresa familiar como na família em si. Quando o direcionamento não é assertivo, quando a gente percebe que está afundando, ou que não está do jeito certo, como ficar nesse direcionamento masculino? Nem sempre é possível. Nem sempre é possível. Né? Então, assim, aí cabe à mulher, com certeza, aconselhar, mostrar aquilo que não está fazendo bem, ou seja, dar a sua parte de contribuição para que o homem acerte o rumo. Né? Seria assim. mais nos aconselhamentos, seria mais no assessoramento. A menos que você queira tomar a direção e ter um homem seguindo você. É isso que você quer? Se você quer que o homem continue te dando a direção e aquele conforto, né, de você entrar no carro e ter alguém que dirige o carro e você vai só vendo a paisagem, curtindo. Então, é mais ou menos assim, se você quer dirigir e que o homem vá fazendo outra coisa ali, é uma situação. Agora, se você ainda quer empoderar esse homem para que ele possa continuar te servindo e servindo a família, né, é como se você tivesse que administrar fazer essa uma situação. Escolha. Você vai fazer uma escolha para decidir qual as consequências, para ter as consequências dos dois lados. Entendi. Só que o que acontece? Como para o homem é pouco natural seguir a uma mulher, né? Isso não quer dizer que não é possível, tanto que a gente tem mulheres que são presidentes, que são diretoras de empresa ou que são chefes de família. Não é que não exista, mas existe aí uma dinâmica onde precisa ser preservada essa masculinidade de alguma maneira, para que ele possa, como é que eu posso dizer? É como se o comando da mulher ele fosse um pouco diferente. O comando ele é um pouco diferente, no sentido de que ela precisa comandar a um homem ou a vários homens, mas mantendo a sua integridade, mantendo a sua masculinidade. Entende? Então, por exemplo, ouvir o direcionamento que ele dá para as questões, atender ao direcionamento que ele dá para as questões, sabe? Aqui eu acho que por isso esse módulo de profissão, de êxito, eu gosto quando ele vem depois do módulo de casal, porque isso, em última instância, reflete algo anterior, que tem a ver com o amadurecimento psicoespiritual das duas pessoas, que tem a ver com o relacionamento entre homem e mulher, entre masculino e feminino. Então, o que eu te digo? Na prática, resumindo, busque mostrar que o direcionamento não está correto e o que você necessita para poder seguir o direcionamento do seu marido, do seu chefe, o que quer que seja. E seja bem específica. Homens precisam de coisas específicas. Então, vai comprar uma lata de leite moça da Nestlé. Eu preciso disso, disso, disso e disso. E repete, e anota. Direto e objetivo, ok. Isso, é mais fácil para o homem. Eles não são como nós, cabeça com muitos fios. E agora, para terminar, a professora Isabela, a pergunta da Marta, se o casal é casado em comunhão de bens e a metade não é dela? Como assim? Aí eu não entendi. Comunhão de bens e a metade não é dela?
Comunhão de bens é deles, de tudo é deles, né? Não, só o que veio aí. Eu não entendi. Marta não está aí. Bom, a Marta está aí? Está sim. Está mudo. Ah. Gente, é que a gente hoje está encerrando a nossa aula. A gente pode responder essa pergunta na próxima aula? A gente vai continuar falando desse assunto? Pode? Porque a gente já está aqui em 19, 18, 20. Meu parabéns, professor. Pois é, vamos fazer uma salva de palmas para o nosso grupo, vamos tirar uma foto. Aqui eu estou colocando meu coraçãozinho. Salva de palmas a todos nós, né? Para a nossa força para estudar. Parabéns para o nosso grupo querido. Quem quiser ligar aí a câmera, vamos tirar uma fotozinha, né? Para a gente poder distribuir aí nas nossas redes, mostrar para o pessoal que a gente também se diverte, que a gente não só estuda, né? Parabéns e obrigado, Isabela. Obrigada, Geraldo, né, por toda essa dedicação aí. Obrigada, Geraldo. Muito obrigada a todos vocês. Obrigada, Geraldo. Parabéns. Gratidão, Geraldo. Isabela. Vamos lá. Parabéns. Obrigada. Até quinta-feira na aula Nossos Ancestrais, ou então até semana que vem aqui na nossa leitura comentada. Até lá. Geraldo, tem mais alguma palavra para hoje, para a gente encerrar? Agora vai ser, professora, quinta-feira. Quinta-feira, 20 horas, mas tem que se inscrever, tá? Eu vou mandar o flyerzinho lá no Telegram e vocês têm que se inscrever para receber o link, tá bom? Já me inscrevi. Eu também. Eu também. Eu também. Eu também. Tchau. Fala, Geraldo. Então, no próximo agora, próxima segunda-feira, vida nova, mesma professora, graças a Deus. E todos nós, parabéns. Obrigado. Tchau, pessoal. Até mais. Geraldo. Obrigada. Obrigado. Gratidão. Gratidão, eterna.